Oi, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Revelação do jiu-jitsu gaúcho Pablo Montovani quer repetir em 2017 os títulos conquistados no ano passado. Meninos de Barcelona, da Espanha, são destaque na entrega do Oscar do Esporte. Inter estreia na Copa do Brasil com vitória sobre o Princesa dos Solimões e vai enfrentar o Oeste Paulista na próxima fase. O ex-ciclista Lance Armstrong, 7 vezes campeão da Volta da França, vai ser julgado em um processo de mais de 300 milhões de reais por conta dos casos de doping confessados pelo atleta. O processo foi movido por Floyd Landis, seu companheiro de equipe entre os anos de 98 e 2005. Um juiz federal se recusou a bloquear a ação, que também tem como interessado o governo americano, que investia no time. Tudo isso por conta do escândalo de doping que Armstrong se envolveu. Em 2013, ele admitiu que trapaceou para vencer 7 edições da Volta da França entre 99 e 2005. Ele perdeu os títulos e foi banido da competição. A ação cobra reparos por Armstrong ter enganado o governo ao esconder seu doping para seguir recebendo salário e verbas de patrocínio. Desde que admitiu a trapaça, Armstrong sofreu diversas perdas financeiras. Todos os patrocinadores romperam contratos e ele já teve de pagar mais de 31 milhões de reais em processos jurídicos. Vale lembrar que Floyd Landis foi declarado culpado também de doping por uso de testosterona na edição de 2006 do Tour de France, quando venceu a 17ª etapa de Morzine. Na entrega do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte, consagração para os meninos do Barcelona, da Espanha. Dono de 8 ouros olímpicos, Usain Bolt foi eleito atleta masculino do ano, recebendo a homenagem pela 4ª vez. Na Rio 2016, o jamaicano levou o ouro nos 100 metros, nos 200 metros e no revezamento 4x100. A ginasta Simone Biles foi eleita atleta feminina do ano. A norte-americana conquistou 4 ouros e 1 bronze. Michael Phelps, que anunciou sua aposentadoria em Londres 2012, mas voltou às piscinas em 14, levou o retorno do ano. Maior campeão olímpico da história, totaliza 23 ouros e 28 medalhas olímpicas. Oficializou sua saída do esporte. O prêmio de espírito esportivo foi dado ao Leicester, campeão inglês. Após uma campanha histórica na temporada 15-16, a equipe conquistou o troféu inédito na Inglaterra, desbancando as tradicionais equipes do futebol do país. E a equipe sub-12 do Barcelona faturou o momento esportivo do ano na decisão do Desafio Mundial de Futebol Sub-12. O Barcelona derrotou o Omiya Ardija do Japão. Porém, o que chamou a atenção foi o fair play. Após o término da partida, os jogadores do time espanhol consolaram os rivais que não conseguiam segurar as lágrimas. A primeira etapa da Copa União de Stand-Up Paddle do Rio Grande do Sul acontece no próximo sábado em Estrela. O município de Estrela cedia nesse sábado o primeiro Stand-Up Paddle Festival, válido pela primeira etapa da Copa União Stand-Up Paddle do Rio Grande do Sul. Em torno de 80 remadores de todo o estado são esperados para a competição, que vai reunir atletas profissionais e amadores de todas as idades. O festival ocorre junto à escadaria do Rio Taquari, no centro da cidade, e começa às 10 horas da manhã com distribuição dos kits e limpeza das margens do rio. As provas começam às 3 horas da tarde. Uma das revelações do jiu-jitsu, o atleta gaúcho Pablo Montovani, que conquistou vários títulos internacionais no ano passado, quer repetir a dose em 2017. Nós fomos até a academia onde ele treina para bater um papo e saber quais são os projetos. Parte do mundo num local só. A ascensão de Pablo Montovani é notória e surpreendente. Em 2016, o atleta gaúcho de jiu-jitsu, de apenas 21 anos, trouxe para casa 8 títulos internacionais, 7 deles nos Estados Unidos, onde foi campeão pan-americano, Dallas Open, Seattle Open, Grand Slam, American National, além de campeão mundial e também do mundial na categoria sem kimono. Conquistas que vão abrir muitas portas. Na faixa marrom, isso aí é muito importante, porque
é um passo antes da faixa preta. Todo mundo já começa a visualizar quem são os novos faixas pretas que estão vindo. Então, ele já começa a olhar, pô, aquele cara ganhou o Mundial, aquele cara ganhou o Dallas, aquele cara ganhou o Grand Slam. Pô, esse cara vai ser perigoso, tem que ficar de olho nele. As revistas já começam a olhar, o pessoal já começa a olhar, já começa a estudar. Então, todo mundo começa a voltar os olhos para ti. Um dos professores que acompanha a trajetória de Pablo fala da dedicação do atleta desde quando ele era criança. Ele é um grande exemplo para todos nós aqui, não só de agora, desde sempre, desde molequinho, com 8, 9 anos, quando ele apareceu para treinar aqui. Sempre muito dedicado, muito focado. Menino que aos poucos foi crescendo assim, ó. E a busca por mais vitórias segue em 2017. Pablo está arrumando as malas para retornar aos Estados Unidos no mês de março. Focado em 3 importantes competições, ele quer repetir o bom desempenho do ano passado. Estou me preparando, estou treinando bastante, estou me alimentando bem, com as recomendações da minha nutricionista, fazendo minha preparação física toda certinha agora para o Pan-Americano, mês que vem. Chegando lá, já vou emendar o Mundial no mês de junho e depois, na sequência, vem o camp, a preparação, né, para o ADCC lá na Finlândia. Mas não são apenas os títulos que motivam esse campeão. A solidariedade aos atletas do futuro também. Ele está lançando nas redes sociais a campanha Eu Sou Criança, Eu Tenho um Sonho. É uma conscientização para as pessoas não cobrarem das crianças de projetos sociais valores de taxas em campeonatos, como inscrição, taxa de filiação. Porque, poxa, elas já são de projetos sociais, já é muito difícil para elas, às vezes, conseguir a própria locomoção para ir treinar. Quem quiser saber mais sobre a campanha, é só acessar a fanpage do atleta no Facebook. Grande Pablo, e uma pequena correção. O sobrenome dele é Mantovani, não Montovani, como eu falei há pouco e como apareceu nos créditos da matéria. Mas o assunto agora é Copa do Brasil. O Internacional venceu o Princesa dos Solimões na estreia da competição e vai enfrentar a equipe do Oeste Paulista na próxima fase. O Inter não fez uma boa partida, mas bateu o Princesa dos Solimões por 2-0 no Estádio Olímpico Regional de Cascavel. Apesar do apoio de pouco mais de 10 mil colorados, o primeiro tempo teve poucas chances de gol. Numa delas, Paulão fez de cabeça, mas o árbitro anulou, marcando saída de bola no escanteio. Na sequência, a polêmica do jogo. Carlos derrubou Clemilton dentro da área. Paulo Roberto Alves apitou apenas o tiro de meta. No segundo tempo, o sofrimento colorado durou até os 15 minutos. D'Alessandro encontrou Valdívia na área, que desviou na saída de Racifran. Aos 36, nova jogada do argentino que passou para Brenner, que matou no peito e fez 2-0. Agora o Inter vai enfrentar o Oeste de São Paulo. O jogo único está marcado para 1º de março no estádio Beira-Rio. No domingo, o Inter volta ao Gauchão, diante do Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí. E o esporte pode provocar uma transformação na vida de uma pessoa. Você vai conhecer agora uma estudante que não deixa os obstáculos serem maiores que a vontade de vencer. Confira na reportagem da UPF TV. Ela tem só 19 anos e energia para correr de sobra. E como corre? A Karen é aluna de Educação Física aqui na UPF e descobriu nas maratonas uma paixão. Das 21 corridas que participou, em todas subiu ao pódio. Eu comecei a correr por incentivo de uma amiga. Foi uma brincadeira assim que ela disse, tu corre, vamos correr. E ela disse, única coisa não caminha. Aí até a minha primeira corrida foi aqui na UPF, corrida do HO, ano passado. E ali eu comecei a desenvolver a corrida, mas foi algo assim que aconteceu do nada, não é porque eu gostava disso desde pequeno. A rotina da moradora do distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo, é intensa. Às 6h30 da manhã, ela já está pronta para enfrentar os 3 quilômetros de caminhada de estrada de chão até a parada de ônibus. Trajeto diário para chegar à UPF. E depois dos estudos, ela usa o horário do almoço para treinar. A rotina de treinamentos encontra espaço para a solidariedade. A atleta trabalha com crianças que têm deficiências motoras em uma escola do interior de Passo Fundo. E no final do dia, mais 2 ônibus e 3 quilômetros a pé até em casa. E essa correria todo dia,
mas é bem difícil, assim, aguentar. Mas eu acho que se a gente gosta, tem que enfrentar. Nunca pensei em desistir. Acho que eu sempre coloquei aquilo, se a gente começa algo, a gente tem que terminar aquilo. Então, acho que desistir é o que eu menos penso. Em pouco mais de um ano desde que começou a correr, a Karen encontrou pelo caminho a força e o incentivo de pessoas que acreditaram no sonho. Ela conheceu a assessoria esportiva da Menegatti Costa, uma relação que se fortaleceu. Hoje é uma família. Quando você passa a linha de chegada, você pensa em todos aqueles de verde que gritam por você. O sentimento é algo único, né? A gente não pode explicar, não pode, mas eu corro baixo de chuva, baixo de sol, tudo que tiver. Às vezes até meus pais brigam comigo pelo fato de tá chovendo, não vai, ou tá frio, não vai. Mas enquanto eu vou correr, eu me sinto livre. Aquele sentimento de você estar livre. Poder ver tudo à tua volta, poder pensar, poder esvaziar a cabeça de todo o nosso cotidiano, mas é inexplicável o sentimento. Subir ao pódio é com ela. Uma das principais vitórias da Karen foi na 33ª Maratona de Porto Alegre. Ela conquistou o primeiro lugar feminino dos 5 quilômetros. Agora, o plano é correr em provas fora do país. Eu sempre entro na corrida com o objetivo de sair e chegar inteira. Esse é sempre o meu objetivo. Às vezes, chega no meio de uma prova, todo corredor já pensou em desistir, pensar o que a gente está fazendo ali. Mas quando chega no final da corrida, a gente pensa que quer outra. Já pede qual vai ser a próxima e eu tenho o sonho de correr fora do Brasil ainda. E tenho o sonho de ir para uma classificatória do Pan-Americano e das Olimpíadas. Isso é um sonho que eu tenho. A garra, a força de vontade, a determinação e o amor pelo esporte é o que move essa atleta para continuar correndo, literalmente. Pelo fato de eu fazer faculdade de educação física, entrei no meio por causa do esporte, não foi por outro motivo. Sou professora, dedico tudo minha vida para o esporte. Eu vejo crianças que não têm futuro nenhum e o esporte sempre leva a algo. Então, acho que, para mim, esporte é tudo. Um belo exemplo de persistência. E uma última informação. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul vota neste momento se pune o Inter e Veranópolis por causa da briga entre torcedores na primeira rodada do Gauchão. Ainda não há uma definição. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde. Até amanhã.